Olá, pessoal. Estamos aqui com a continuação das videoaulas sobre expressões algébricas, tá? Nessa videoaula aqui, nós vamos estudar aqui o grau de um monômio. De aulas anteriores, nós sabemos que um monômio ele é dividido em parte do coeficiente e tem também a parte literal. Então, nós temos aqui no monômio duas partes, o coeficiente e a parte literal. A parte literal é composta aí pelas letras, né, pelos símbolos que não são números, e a parte do coeficiente é o número. Para me encontrar o grau, né, de um monômio, eu preciso observar essas variáveis que compõem a parte literal. Nós vamos observar as variáveis em relação ao seu expoente e vamos contar, adicionar os expoentes e esse resultado, essa soma, né, dos expoentes que vai ser chamado de grau do monômio. Então nós temos aqui um monômio, eu coloquei aqui esse monômio aqui. Esse monômio é o 6x ao quadrado vezes o y ao cubo. Primeira parte, então nós vamos ter que identificar quem que é a parte, né, a parte literal. A parte literal nesse monômio aqui é dada por quem? Por x ao quadrado e y ao cubo, né? Então essa aqui é a parte literal. A partir da parte literal nós vamos contar, então, vamos adicionar os expoentes. Quem que é o expoente de x? É o 2 e o expoente de y é o 3, né? Então nós vamos fazer isso agora. Nós vamos pegar e eu vou destacar aqui, esse aqui é o expoente do x e esse aqui é o expoente do y. Eu coloquei um círculo neles. O que nós vamos fazer agora é adicionar esses expoentes. Nós vamos pegar 2 mais o 3 e isso aqui é igual a 5. Esse resultado aqui, né, esse resultado 5, eu chamo de grau do monômio. Então nós vamos dizer que o grau do monômio é igual a 5. A 5. O grau do monômio não, o grau desse monômio, né? Porque nós estamos falando desse monômio aqui. O grau desse monômio acima, né? O grau desse monômio, o grau desse monômio. Vamos fazer o seguinte, o grau, né? Vamos fazer assim, a resposta nossa. O grau do monômio 6x ao quadrado y ao cubo. Estou organizando aqui como aqui nós vamos fazer a nossa resposta. Nós vamos fazer aqui o grau do monômio, né? O grau do monômio, o grau do monômio, o grau do monômio 6x quadrado y ao cubo é igual a 5. Então nós vamos responder desse jeito aqui. Foi aí, né? Deixa eu ver aqui. 1 minuto para responder essa pergunta. Veja só, né? O grau do monômio, então, 6x ao quadrado y ao cubo é igual a 5. Né? Nós fizemos, então, aqui, identificamos a parte literal, olhamos os expoentes de cada parte literal, que era 2 e 3, adicionamos os expoentes e isso resultou em 5. Então, o grau desse monômio aqui é igual a 5. Vamos ver esse outro aqui. Nós vamos encontrar o grau de 1 menos 1 a b sobre 3. Né? Então, a primeira coisa aqui que é identificar o que? Identificar, né, a parte literal. Então, vamos identificar aqui quem que é a parte literal desse monômio aqui. Vamos identificar quem que é a parte literal desse monômio aqui. Vamos identificar. Aqui nós temos aqui menos 1 sobre 3 vezes a elevada a 1 vezes b. A elevada a 1 vezes b. A elevado a 1 vezes b é a mesma coisa de a elevado a 1 vezes b elevado a 1. Porque todo número elevado a 1 é ele próprio, lembra disso? Então significa que se não tem nada no b aqui, tem o número 1 aqui no b. Então é isso que nós fizemos. Nós colocamos esse número 1 aí para poder verificar os expoentes que estão presentes aí. Então nós temos aí de expoente 1 no a e 1 no b. Como nós temos o expoente 1 no a e 1 no b, então, né, essa essa, essa, esse grau deste monômio será dado por 1
mais um. E 1 mais um é igual a 2. 1 mais um é igual a 2. Então, o grau do monômio, vamos fazer de novo a nossa resposta aqui, né? O grau do monômio, que monômio? Do monômio menos 1/3 vezes A sobre B, o grau desse monômio aqui é igual a aqui. O grau desse monômio é igual a 2. É igual a 2. Encontramos também, vamos ver o que nós fizemos aqui. Nós pegamos então, né? Identificamos aqui a primeira parte, quem que era a parte literal. Dado encontrar na parte literal, nós identificamos quem que eram os expoentes de cada um, adicionamos os expoentes e o resultado disso aqui eu chamei de o grau do monômio menos 1 sobre 3 vezes A1B é igual a 2. E encontramos então, dá para encontrar o grau de monômio, você consegue fazer isso visualmente, né? Você olha e já sabe qual que é. Mas aqui nessa videoaula eu estou fazendo bem explicativo, para que vocês entendam a ideia de como obter. Encontrar a parte literal primeiro. Encontrando a parte literal aí, você vai ter, né, aqui você tem o 5,2 vezes o y elevado a 6, e aqui é evidente que o 5,2 é, né, o meu coeficiente. Então a parte literal vai ser dada por y elevado a 6, tá? Nós vamos ter aí y elevado a 6. Vamos colocar aqui y elevado a 6. Y elevado a 6 é minha parte literal. E observe o seguinte, y elevado a 6 só tem o quê? Só tem um expoente, né? Só tem aí um fator também. Então nós vamos considerar exatamente esse cara que está em cima do 6, né? Não tem nada aí mais para somar, então vai ser 6, tá? Só 6. Vou fazer de outra cor aqui para continuar sendo igual às demais, né? 6. E aí, veja só, então o grau do monômio vai ser 6, não muda nada. Isso aqui foi até mais fácil, porque você tem o grau do monômio, então é igual a 6. O grau do monômio é igual a 6. E monômio, o grau do monômio 5,2 vezes y elevado a 6, ou y a sexta potência. Mas é importante verificar aqui que o que define aí, o que define, né, o grau de um monômio não é a parte do coeficiente, não são os números, né? O que define o grau de um monômio é a parte literal, ou seja, são, né, letras, são os expoentes das letras que definem o grau de um monômio. No 10 aqui, quando você pega uma letra, vamos fazer a seguinte relação. Quando você tem aqui A elevado a zero, um exemplo aqui. Você tem uma determinada letra A. Vamos seguir a ideia do vídeo anterior. E eleva esse A a zero. Isso aqui, todo número elevado a zero ou letra elevada a zero é igual a 1, né? Então significa que você está multiplicando esse 10 aí por 1. Vamos dizer que você esteja multiplicando esse 10 aqui por 1, porque não muda. 10 vezes 1 é 10. Né? E você poderia então colocar no lugar desse 1 aí exatamente o que? O A elevado a zero. Porque você teria então, isso aqui é uma relação para isso aqui, teria então que esse 10 que estava sozinho, ele é igual a 10 vezes A elevado a zero. Estou fazendo uma relação aqui para vocês entenderem por que, que o grau desse 10 elevado a zero aí, e lembrando que esse 10 elevado a zero, esse 10, né, esse 10 que está sozinho, ele está, né, porque nós estamos querendo encontrar o grau de 10 aqui. Só que o 10 ele é somente coeficiente, não tem parte literal. Mas se fosse ter parte literal, seria 10 vezes 1. E 10 vezes 1 seria uma coisa de A elevado a zero, porque todo número elevado a zero é 1. Aí ficaria 10 vezes A elevado a zero. E 10 vezes A elevado a zero, então a parte literal seria aqui. O 10, né, seria esse aqui, a parte literal, A elevado a zero. Então vamos dizer que a parte literal seja, né, a parte literal seja A elevado a zero. Se a parte literal for, né, A elevado a zero, então isso significa que, né, o expoente que está aí em cima do A é zero. Né? O expoente que está em cima de A é zero. A parte literal é esse aqui. Logo, o expoente que está aí, né, vai ser zero. Então, o grau do monômio
O grau do monômio é o expoente é exatamente o que está em cima do número. O grau do monômio, então, o grau do monômio é igual a zero. Vou colocar aqui escrito logo, é igual a zero. O grau do monômio é igual a zero. Então eu fiz aqui uma relação aqui, né, com uma propriedade da potência para mostrar para vocês quando vocês têm um número sozinho em uma determinada expressão algébrica, você tem que considerar que o grau desse monômio é zero, porque eu fiz uma relação aqui com a elevado a zero, e de fato você está multiplicando por uma parte literal que tem expoente zero, porque continua sendo o próprio valor. É uma boa relação para você entender aí que o grau de monômio aí, que não tem parte literal, né? E esse 10 só está sendo considerado monômio, só pode ser considerado monômio se esse 10 estiver em uma expressão algébrica, senão não é, tá? Então, nessa videoaula nós fizemos isso. Nós utilizamos essa videoaula aqui para poder encontrar, né, o grau de um monômio. Nós encontramos o grau de um monômio geral. Temos aí um monômio grande e encontramos o grau dele. Na próxima aula, nós vamos encontrar o grau de monômio em relação a uma determinada variável. Para saber isso, nós vamos ter que pegar essa variável e olhar o expoente dela. O expoente dela vai ser o grau dessa determinada variável. Nessa aqui nós fizemos o grau de um monômio geral, adicionamos aí os expoentes de todas as variáveis, e na próxima videoaula nós vamos encontrar então o grau de um monômio em relação a uma única variável. Então nós vamos pegar essa variável e olhar os expoentes dela na próxima videoaula. Por essa videoaula é só isso mesmo. 2 minutos, pessoal. Deixa o like, se inscreva no canal.